Olá, meu nome é Margarete Camilo, do canal Viva Poderosamente, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre nossas preocupações com os acontecimentos do dia a dia, aquelas preocupações que a gente coloca antes que os problemas aconteçam. No final desse vídeo, eu vou falar de um projeto novo, um quadro novo que eu tô criando aqui no canal, e é uma participação gratuita, é a minha colaboração que eu vou dar para vocês, os meus seguidores inscritos, e eu espero que vocês gostem. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa situação de quarentena que nós estamos vivendo e que tem trazido às pessoas muitas preocupações. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falando das preocupações dela, e aí eu comecei a prestar atenção nas suas preocupações, e ela se preocupava muito com os resultados, mas sempre com os resultados negativos. E na conversa, ela falando do que ela ficava preocupada, eu percebi que eu não vivia mais essa situação. Sabe, essa situação de me preocupar antes que qualquer coisa aconteça. Eu tenho até um vídeo nos cards, que eu acho que vai estar aqui em cima. Eu nunca me lembro o lado, sabe, gente? Eu não sei se é aqui, se é aqui. Vai estar aqui em algum lugar esse vídeo que eu falo de preocupações que nós temos e que parte delas nunca acontecem. Nós temos essas preocupações e são desnecessárias, apenas gastamos energia nos preocupando com esse tipo de coisa e tempo, que é o nosso maior bem. Porque às vezes elas não acontecem e a gente fica se preocupando à toa. Então eu costumo me preocupar quando a situação aparece. Por exemplo, aparece alguém da minha família, por exemplo, está com algum problema. Eu não fico fazendo elucubrações do que vai acontecer, do que pode estar acontecendo, ou se vai ser assim ou assado. Eu simplesmente aparece o problema, eu vou e resolvo. Então eu aprendi que você tem que deixar o problema primeiro aparecer, se é que ele vai aparecer. E aí depois você resolve. Muitas vezes ele aparece e nem é problema, o problema está só na nossa cabeça, né? Na forma como a gente enxerga a situação. Muitas vezes, se você está vivendo um problema e você sai do meio desse problema e se coloca em uma outra posição, se coloca fora dele, você consegue analisar melhor e vai ver que o problema é menor do que você imaginava. O que acontece nesse momento de quarentena que eu noto muito são as pessoas preocupadas em perder o emprego, a crise que vai chegar, e a gente só ouve isso nas redes sociais, né, da recessão, da crise e um monte de coisas que acabam deixando a gente cada vez mais nervoso e estressado. Então, o que eu vejo que a gente deveria fazer que seria a melhor coisa? Muitas vezes nós estamos preocupados só com o nosso problema. Nós estamos aqui preocupados com as nossas contas, com se a gente vai conseguir pagar, quando a gente voltar se vai ter emprego, quem trabalha por conta, quem é profissional liberal, se não vai ter dinheiro para pagar as dívidas. E muitas vezes a gente está fechadinho aqui no nosso mundo, preocupado com as nossas coisas. E o nosso problema é de um tamanho. Mas o problema daquela pessoa que está te empregando, do empregador, do empresário, é muito maior que o seu. Porque ele não está preocupado só com você. O empregador, ele vai ter preocupação em suprir as suas necessidades e a de todos os outros funcionários. Então a preocupação dele é maior. E acima desse, ainda vem a cidade, o estado, o governo, cada um com uma preocupação maior do que a sua. Então,
Qual é o meu conselho? Se todos tivessem essa consciência e fizesse de uma forma diferente, saísse do seu problema, que é aquilo que eu já postei aqui, que o Ho'oponopono ensina, você sai do seu problema e passa a se preocupar também com a outra situação. Só que você parte tudo de você. Você não é o culpado das situações, mas é responsável por todas as situações ao seu redor. Então, ao invés de você focar em você, você foca no seu empregador, se você é um funcionário. E pede por ele, ora, ou não sei qual seria a sua crença, a sua fé, mandar energias positivas, ou não sei o que seja, mas faça isso pelo seu empregador. Porque quando você pedir por ele, todos os outros funcionários, aqueles seus colegas de trabalho, serão afetados pela bênção ou pela maldição que vier desse empregador. Então, se você tirar o foco de si e começar a focar no seu empregador, além de você estar resolvendo o seu problema, você vai estar resolvendo o problema dos outros. O que acontece muitas vezes é que as pessoas são muito egoístas. E geralmente as pessoas querem sempre aquela expressão que as pessoas costumam dizer muito, o venha a nós. Sempre o venha a nós. E o vosso reino, né, como costumam dizer, nada. Muitas vezes as pessoas não fazem nada em troca do seu próximo. A pessoa somente quer receber. Ela, mesmo quando ela faz, se ela faz alguma coisa, ela faz sempre com a intenção de um retorno. Ela não faz simplesmente por fazer. Ela não faz nada se ela não tiver um retorno por esse favor que ela está fazendo. E isso é um erro. A pessoa está indo contra uma lei universal que todo mundo conhece, que talvez não entendam, mas todo mundo conhece essa lei. Se você come a sua semente, você fica sem colheita. Para que você tenha uma boa colheita, para que você colha bons frutos, você tem que plantar parte da sua semente. Uma parte você come, a outra parte você tem que plantar, é uma lei. Então, eu estou apenas usando aqui uma forma figurada de dizer que as pessoas têm que sair do seu centro, do seu eu, do seu ego, né, que é só voltada para si, se coloca de frente ao espelho e olha só a sua volta, só o que acontece com você, ela passar a olhar um pouco mais, expandir um pouco mais a sua visão e entender que quando ela abençoa ou expande a sua benevolência, ela está plantando a sua semente. Quando você planta uma semente de milho, você colhe no mínimo uma espiga lotada por cada pé, no mínimo, mas geralmente vem mais que isso. Então, o que você precisa fazer é ajude, nesse momento de quarentena, ajude alguém que você acha que está precisando de ajuda. Não necessariamente financeiramente falando, mas ajudar mesmo, sabe? Uma coisa simples que às vezes você faz já é uma semente que você está plantando. Então, se você está em casa, se você está vivendo esse momento de preocupação, comece a orar por aquele que te dá o sustento. Comece a orar por aquele que ajuda você a trazer o alimento para sua casa. Comece a abençoar ele, abençoar os seus colegas de trabalho, para que você possa se elevar. Se todo mundo fizer isso, se todos orassem por aquele que traz o seu sustento, o Brasil estaria melhor hoje, essa crise toda estaria bem melhor e talvez até resolvida. O que acontece é que ao invés de alguém, de nós, das pessoas falarem, ou desejarem, ou orarem, ou mandarem boas vibrações, boas energias, ou não sei o que você acredita que você pode fazer que é bom. Ao invés das pessoas fazerem isso pelas pessoas, não. Elas criticam,
elas ajudam a falar mal do governo, mal do presidente, mal do prefeito, mal do colega de trabalho, mal do empregador, mal do patrão, mal de todo mundo. E fica espalhando essa energia densa e pesada ao invés de se elevar. Tem uma passagem na Bíblia, e eu gosto de citar, não porque eu sou religiosa, não, porque eu acredito que em tudo, em qualquer tipo de leitura, em qualquer livro, você sempre tira alguma lição. Até em um filme que você assiste, você tira uma lição. Eu tenho até um comentário sobre um filme aqui no canal. E a Bíblia, que é um livro que muitas pessoas seguem, que muitas pessoas se direcionam por ele, é um livro que traz muito ensinamento. E tem uma passagem lá de Jó que diz assim: ele passou por uma turbulência, uma tribulação muito grande, perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens que ele tinha, perdeu a colheita, perdeu a saúde, ele perdeu tudo. E estava no seu pior estado, enfermo. Mas o dia que os amigos precisaram de oração, no momento em que ele orava pelos amigos que precisavam de oração, a Bíblia diz que o cativeiro dele foi transformado e que a maldição que havia na vida dele se transformou em bênção. No momento em que ele abençoava outras pessoas. Entendeu o poder que tem você abençoar a vida dos outros? Porque quando você emana uma energia boa, é essa energia boa que você está trazendo de volta para si. Porque semelhante atrai semelhante. Se você deseja um mal para qualquer pessoa, sejam eles quem forem, seja ele quem for, você está atraindo esse mesmo mal para você. Então mude o seu posicionamento, a sua maneira de ver e de comentar certas situações. Eu não quero dizer que eu também concorde com tudo, que eu acho que tudo é bom, que todo mundo faz o bem, não é isso. O que eu acho é que todo mundo tem o seu lado bom. Tudo tem os dois polos. Todo mundo tem o seu lado bom. E ao invés de você focar no lado ruim, somente no lado ruim, foque no lado bom da pessoa. Você vai estar trazendo boas energias para ela e para você. Bênçãos para ela e para você. Então, pensando nessa situação de crise, né, que o nosso mundo está vivendo, não é só o nosso país que está passando por isso, pensando nesse momento de quarentena e de algumas dificuldades para muitas pessoas, eu resolvi dar a minha colaboração. Eu sei que o meu canal fala de coisas boas, de lei da atração, de mudança de mentalidade, mas falar só é pouco para você ajudar, não é? Palavras pode até ajudar, mas eu acho que você tem que ser uma pessoa mais ativa e fazer alguma coisa de mais concreto. Por isso eu resolvi criar aqui no meu canal um quadro onde eu vou entrevistar ou conversar, na verdade, com algumas pessoas. Como o canal fala sobre lei da atração e física quântica, então eu vou abordar algum assunto, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas o objetivo, o intuito desse quadro que eu estou criando é ajudar pessoas profissionais liberais, pessoas que trabalham por conta, que tem alguma coisa, por exemplo, o corretor, ou uma pessoa que faz alguma coisa para vender, uma pessoa que vende alguma coisa, sabe? Um profissional liberal que vende algum tipo de serviço. Então, a gente vai conversar um pouquinho e depois, no final, ela vai divulgar o serviço que ela faz com o telefone, com o site, com o endereço, com o que for. Essa foi a forma que eu encontrei de colaborar com esse momento. E eu resolvi fazer aqui. Porque no Instagram, você coloca no feed, ele acaba rapidinho, depois ninguém vai voltar lá embaixo nas postagens mais antigas para poder ver. E no YouTube não. O YouTube fica passando o seu vídeo para outras, esse vídeo, né? Para outras pessoas. Quanto mais visualizações, mais você divulga o seu trabalho. Então, por isso eu decidi fazer aqui. E aí, o que eu quero te dizer?
que se você quer divulgar, se você tem interesse em divulgar o seu serviço, em aproveitar, né, para divulgar e quando acabar, porque vai acabar logo essa quarentena, eu sei disso, você pelo menos vai ter o seu trabalho sendo divulgado. Se você tem interesse nisso, você entre em uma das redes sociais que eu deixei aí. Eu tenho o grupo do Telegram, eu tenho o grupo do WhatsApp, eu tenho o e-mail, tem o meu direct do Instagram, tem minha página do Facebook. Você entra em uma dessas redes que está aqui embaixo e mande um e-mail para mim ou uma mensagem falando o que você faz, né, o seu nome, seus dados, para que a gente possa conversar. Eu vou ter que agendar, vai ser uma por semana, eu vou agendar. Então, conforme a ordem das pessoas que vão mandando mensagem ou se inscrevendo, eu vou fazendo a agenda, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, você curte, dá o seu joinha, se inscreva no canal, colabore, comente aqui embaixo. Se você achar necessário algum tipo de comentário, se você quiser falar alguma coisa sobre o seu trabalho, como que você está vivendo essa crise, como que você escolheu enfrentar essa quarentena, você posta aqui embaixo e a gente vai conversando. Se quiser uma conversa mais direta, entre em um dos meus canais e eu respondo todos de maneira direta, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.